Bem-vindos ao canal A Bíblia. Hoje vamos desvendar as 7 características semelhantes de 2 homens muito usados por Deus, Elias e João Batista, e lançar luz através das Escrituras em uma questão: seria João Batista a reencarnação de Elias? Ao longo da história de Israel, a população oscilou entre o arrependimento e o pecado. Profetas transmitiram mensagens, mas a nação ignorou. Como consequência, foram para o cativeiro e sofreram com secas e fomes como punição por seu comportamento. Após o último profeta, houve um período de silêncio da parte de Deus de 400 anos, sem uma mensagem do céu. O Senhor profetizou através do profeta Malaquias, 4 versículos 6. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Ou então virei e ferirei a terra com destruição total. Na conversa de Jesus com seus discípulos, depois da transfiguração, Jesus afirmou que, mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram. Então, os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista. Mateus 17, versículos 12 e 13. De fato, Jesus já havia dito aqui que João cumpriu a profecia da vinda de Elias. A profecia de Malaquias é importante porque mostra que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho para Jesus. Mas algumas pessoas dizem que João Batista era Elias reencarnado. Vamos ver a resposta da Bíblia a essa questão. Devemos distinguir entre o sentido simbólico da profecia e a afirmação literal de que o próprio João fez em outro lugar. João agiu do mesmo modo de Elias. Usava roupas de pelos de animais e morava nos lugares desertos e afastados. Elias denunciava o pecado em sua época e o juízo de Deus, e veio o juízo que julgou o povo rebelde e desobediente. João Batista denunciava também o pecado e chamava o povo ao arrependimento em que o Filho de Deus veio para julgar o mundo. Mas tudo isso não quer dizer que João era literalmente Elias. Quando os sacerdotes e levitas perguntaram para João: "És tu Elias?" Ele disse: "Não sou." João 1, versículos 20 e 1. Ele afirmou que veio para cumprir as profecias do Velho Testamento, mas deixou bem claro que não era Elias. A doutrina da reencarnação faz parte dos ensinamentos de diversas religiões, mas não se encontra nas Escrituras. A Bíblia afirma: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo." Hebreus 9, versículos 27. Depois da morte, seremos julgados por Jesus, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículos 10. Observe que ele não falou por meio dos corpos. Assim, a doutrina da reencarnação não tem respaldo bíblico e não devemos crer nela. Mais uma advertência: o problema maior da doutrina da reencarnação é uma ideia de aperfeiçoamento através de várias vidas. Essa noção nega a doutrina bíblica de salvação pela graça de Deus. Efésios 2, versículos 8. Mesmo que fosse possível viver 1000 vezes, o homem não é capaz de se salvar sozinho. Dependemos da graça de Jesus Cristo. Agora vamos ver as semelhanças que entre a Elias e João Batista. Tempos de rebelião exigiam uma mensagem ousada para sacudir as pessoas de sua apatia, incredulidade e pecado. O Senhor usou as vozes desses 2 homens ousados como um megafone para chamar a atenção de Israel. Elias foi diante do povo e disse: "Até quando vocês vão vacilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal é Deus, siga-o." 1 Reis 18, versículos 21. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus 3, versículos 1 e 2. Elias e João podiam ser identificados, mesmo à distância, pelas vestimentas. A maioria das pessoas usava mantos de algum tipo de tecido, poucos usavam pelos de animais.
Os mensageiros destemidos não cumpriram as restrições de conformidade. O rei perguntou a eles: que tipo de homem foi ao seu encontro e lhe disse isso? Eles responderam: ele tinha uma roupa de cabelo e um cinto de couro na cintura. O rei disse: aquele era Elias, o tisbita. 2 Reis 1, versículos 7 e 8. O próprio João estava vestido de pelos de camelo com um cinto de couro na cintura. Mateus 3, versículos 4. Deus providenciou para ambos de maneiras incomuns. A mercearia do deserto não ficava perto. Nem havia um restaurante de fast food para um hambúrguer de cabra ou salada de figo. A provisão sobrenatural veio a Elias por corvos. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis 17, versículos 2 e 3. João participou dos recursos disponíveis onde morava. E sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3, versículos 4. Elias e João reconheceram a hipocrisia dos líderes da nação. Elias falou contra a adoração de ídolos em que os judeus caíram. Reis anteriores não seguiram o Senhor, e com o casamento de Acabe com Jezabel, uma princesa fenícia, Baal veio com ela. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, é porque não há Deus em Israel para você consultar que você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebube, o Deus de Ecrom? Por ter feito isso, você nunca sairá da cama em que está deitada. Você certamente morrerá. 2 Reis 1, versículos 16. João reconheceu a hipocrisia dos líderes religiosos que haviam corrompido a intenção original dos mandamentos do Senhor. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para o seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos avisou para fugir da ira vindoura? Mateus 3, versículo 7. As atitudes corajosas de Elias e João deram-lhes uma voz de autoridade para falar contra o pecado, até mesmo de um rei. Elias confrontou Acabe e João foi contra as ações de Herodes Antipas. Não causei problemas a Israel, respondeu Elias. Mas você e a família de seu pai têm. Você abandonou os mandamentos do Senhor e seguiu os Baalins. 1 Reis 18, versículo 18. Ora, Herodes havia prendido João e o amarrado e o colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não é lícito que você a tenha. Mateus 14, versículos 3 e 4. A vitória de Elias sobre os profetas de Baal enfureceu tanto Jezabel que ela o queria morto. Em vez de ver que isso era uma vitória do Senhor Todo-Poderoso, ela defendeu Baal. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me tratem com toda a severidade, se amanhã a esta hora eu não fizer a sua vida como a de um deles. 1 Reis 19, versículos 2. O desprezo de Herodias por João foi tão longe que ela foi conivente para que Herodes pronunciasse a sentença de morte contra ele. Ela queria que João silenciasse porque ela não gostou do que ele disse, mesmo sabendo que ele estava certo. Instigada por sua mãe, ela disse: dê-me aqui numa travessa a cabeça de João Batista. Sua cabeça foi trazida numa travessa e dada à menina, que a levou para sua mãe. Mateus 14, versículos 8 a 11. Ambos os homens eram profetas ungidos, mas ainda eram humanos. As emoções de Elias se esgotaram após as façanhas sobrenaturais de matar os profetas de Baal. Ele chegou a um arbusto de vassoura, sentou-se debaixo dele e rezou para que ele morresse. Já estou farto, Senhor, disse ele. Pegue minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. 1 Reis 19, versículos 4. Depois de meses na prisão, a alma de João estava angustiada. Ele ficou cheio de dúvidas sobre quem era Jesus. Quando João, que estava na prisão, ouviu falar dos feitos do Messias, ele enviou seus discípulos para perguntar-lhe:
És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11, versículos 2 e 3. Esses dois homens eram distintos em sua aparência, estilo de vida, comida e método de pregação. Suas roupas não eram declarações de moda, e o cheiro provavelmente não era atraente para aqueles ao seu redor. João batizava as pessoas usando pelos de camelo, que tinham que ser fedorentos e mais ainda quando molhados. Mel e insetos não soam como uma refeição apetitosa, e uma barba teria sido uma ótima opção para pernas de gafanhoto perdidas. Nenhum dos dois tinha apelo, mas as palavras de João foram o que atraiu os pecadores ao rio para serem batizados. Os milagres de Elias atraíram as pessoas ao Senhor. Ele mostrou a Israel quem Deus realmente era. Eles haviam sido tão doutrinados na adoração de ídolos que se esqueceram de Jeová e seu poder. Quando o fogo consumiu o sacrifício no altar e os profetas de Baal destruídos, a nação se curvou e declarou: O Senhor é Deus. A unção de Elias caiu sobre Eliseu no Rio Jordão, quando Elias foi levado por um redemoinho. O sucessor de João foi o Filho de Deus, que foi ungido pelo Espírito Santo também no Rio Jordão. Elias e João não eram grandes por causa de sua aparência, mas por causa de suas mensagens ousadas. A poderosa pregação de Elias e João levou as pessoas ao arrependimento. No entanto, ambos estavam vivendo sob a antiga aliança. O Espírito Santo os capacitava quando um milagre ou uma palavra era necessária, mas eles não eram habitados pelo Espírito, porque Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado dos mortos. Não precisamos usar pelo de camelo e comer insetos para aprender com eles. Nem temos que ser pregadores barulhentos. As palavras de Jesus nos dizem que nós, como crentes cheios do Espírito de Deus, somos maiores do que João. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas quem é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, versículos 11. Elias e João se posicionaram contra a injustiça, a religião falsa e o mal que permeava suas sociedades. Com a palavra de Deus como nosso guia e o Espírito Santo nos capacitando, podemos fazer a mesma coisa para influenciar nossa geração e o mundo com justiça, como esses dois profetas maravilhosos fizeram. Da mesma forma, nesses dias finais que antecedem o último dia, o dia da volta do Senhor, a Igreja de Cristo é chamada para ser cheia do Espírito Santo, a fim de que, no poder e espírito de Elias, como aquele que preparou o caminho para a primeira vinda do Messias, viva fora do mundo, isto é, do sistema político-religioso, levando uma vida santa e irrepreensível em meio da atual geração perversa e corrupta, denunciando o pecado da atual geração e chamando os pecadores ao arrependimento, preparando assim a volta do Messias, ou seja, o dia de Cristo. Por ele, para ele, em nome dele. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Espero que vocês tenham sido inspirados por esse vídeo. Coloque aqui nos comentários como as verdades das Escrituras têm impactado sua vida. A voz que clama no deserto. João Batista foi profeta que preparou o caminho para o Senhor. No vídeo aqui ao lado conto toda a história de João Batista. Espero vocês lá. Até o próximo vídeo, e que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês.